Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor aos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para fazermos um estudo sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Na semana passada, nós estávamos falando sobre imposição de mãos. Se eu não me engano, esse é o terceiro estudo sobre o assunto de imposição de mãos. Nós já falamos o que ele significa no Antigo Testamento. Falamos sobre identificação, falamos sobre outorga, né? E agora, na última reunião, falamos um pouco mais sobre identificação no Novo Testamento. Falamos sobre como que, quando nós entramos para o corpo de Cristo, que esse Espírito, como o óleo, lá no Salmo 133, ele vem descendo, né, sobre todo o corpo, chegando até a orla das vestes. Nós vimos que o óleo não é derramado sobre o corpo, mas sim sobre o cabeça. Mas porque o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, ou o Espírito que veio sobre o cabeça, que é Cristo, então todo o corpo que está sob o cabeça, ele também é ungido, ele também é habitado pelo Espírito. Então nós somos participantes das mesmas bênçãos, nós somos participantes da mesma herança, nós somos participantes das mesmas promessas, porque nós estamos no cabeça, nós estamos em Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Então, tudo aquilo que o cabeça recebe, o corpo recebe juntamente, porque o corpo e o cabeça são um. Então, falamos sobre identificação nesse sentido, e vamos falar hoje sobre o segundo aspecto da imposição de mãos, que fala sobre outorga, né? Só que antes da gente começar a falar sobre outorga, eu ainda quero citar um versículo que fala sobre identificação, porque eu não citei na semana passada, eu quero citá-lo aqui, porque quando terminar esse estudo sobre imposição de mãos, eu vou deixar todas as referências que eu utilizei na descrição do último vídeo, para que todos possam também pegar essas referências, né, com mais facilidade, para depois fazerem seus estudos em casa. Antes de nós começarmos, eu quero orar junto com os irmãos, né, para que o Senhor possa nos dar graça nesse estudo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos ao Senhor por podermos mais uma vez ouvir a tua palavra, e agradecemos ao Senhor por nos dar a tua palavra, Senhor. Que tudo isso que for ministrado nesse momento, Senhor, seja para o nosso crescimento, seja para a tua glória, seja para que nós possamos nos tornar homens e mulheres mais responsáveis, melhor fundamentados, para que nós não sejamos levados sob nenhum vento de doutrina, mas que nós possamos erguer, Senhor, os nossos edifícios sobre bases firmes, sobre bases fortes, com bons materiais, a fim de que possamos, no fim, receber o teu galardão, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse momento, tenha misericórdia de nós, nos livre, Senhor, de todo impedimento e nos dê curso, nos dê caminho nesse momento para que nós possamos ouvir a tua palavra e possamos aprender do Senhor, Pai. Que teu Espírito nos dê ouvido para ouvir, que teu Espírito nos dê um coração que possa ser acessível à tua palavra, a fim de que, como semente, ela caia em nossos corações e possa brotar e dar frutos para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero só terminar esse último pedacinho falando sobre identificação, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 6. Aliás, vamos ler desde o versículo 1 para a gente pegar o contexto, mas o foco está no versículo 6. Então ele vai dizer o seguinte: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando... E eles disseram: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles responderam, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então aqui, irmãos, a gente vê que esses homens não haviam recebido o Espírito Santo. E por que eles não haviam recebido o Espírito Santo? Porque eles ainda não haviam sido identificados com essa obra. Eles haviam apenas sido batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento, e não haviam nem sequer ouvido falar que já havia o Espírito Santo. Então, Paulo os batiza, esse é, como nós falamos lá no estudo sobre batismo, esse foi o único momento em que provavelmente houve um segundo batismo, e nesse momento aqui, eles recebem a imposição de mãos e recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque agora eles foram identificados no corpo de Cristo. Eles agora foram colocados para dentro do corpo de Cristo. Então, como eles foram colocados para dentro do corpo de Cristo, como nós já dissemos, esse óleo que desce, que foi derramado sobre a cabeça, ele desce sobre todo o corpo. Então, assim que eles são identificados com o corpo de Cristo, eles também recebem o batismo do Espírito Santo. Amém? Esse era o versículo que eu queria deixar, o último versículo que eu queria deixar para os irmãos. E agora a gente vai passar a falar sobre o outro aspecto da imposição de mãos, que é a outorga. A outorga, ela não é necessariamente uma outorga apenas de dom, mas também é uma outorga de autoridade ou também o recebimento de algo. Né? Nós vamos ver isso aqui bem explicado, né? Se o Senhor assim nos permitir. Eu quero começar lendo com os irmãos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. O capítulo 4. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu quero focar nessa palavra dado, ou em algumas traduções, concedido. O dom que foi dado, ou o dom que foi concedido. Eu quero que os irmãos atentem nessa palavra. Essa palavra concedido ou dado, ela é a mesma palavra que nós vamos encontrar em algumas outras passagens da Bíblia que nós vamos ler, e o significado dela é o seguinte: é dar algo, suprir, fornecer o necessário, confiar algo para ser administrado ou religiosamente observado, doar-se a si mesmo, assim como o Espírito Santo se deu a nós, assim como o próprio Senhor se deu a nós. Designar para um ofício, comissionar. Então essa palavra tem todos esses aspectos. Outorgar é a mesma coisa que dar, é a mesma coisa que conferir algo. Então nós podemos dar autoridade a alguém, nós podemos conceder uma função a alguém, nós podemos conceder algo no sentido de um presente para alguém. Nós podemos conceder dons, assim como o Espírito Santo concede os dons, mas esses dons são confirmados pela imposição de mãos. Então, tudo isso está dentro desse aspecto de outorga, está dentro desse aspecto de entrega, de concessão. Então, todas as vezes que nós formos ler essa mesma palavra, que no grego é a palavra didome, ela vai estar ali significando exatamente isso, tá? E o que isso significa? Bom, significa o seguinte: nesse caso aqui, que nós acabamos de ler em 1 Timóteo 4,14, ele está dizendo o seguinte, que esse dom, o dom que havia em Timóteo, ele foi dado por profecia, ou seja, alguém profetizou,
alguém disse a ele que o Senhor estava entregando a ele esse dom, e esse dom foi confirmado. Ele foi confirmado com a imposição de mãos do presbitério. O que isso significa? Não adianta apenas alguém virar e falar assim, bom, você nasceu para ser profeta, você nasceu para ser evangelista, você nasceu para ser um pastor. É necessário que a igreja reconheça isso. Por quê? Porque não existe função independente do corpo. Todas as funções que uma parte do corpo de Cristo ela exerce dentro do corpo. Ela não exerce, e ela exerce em função do corpo. Ela não exerce aquém do corpo, ela não exerce fora do corpo. Esse membro não pode operar nada fora do corpo, sem o consentimento do corpo, sem que haja de fato uma necessidade do corpo para aquele momento. Então, aqui eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Com o advento da internet, as informações ficaram muito, muito fáceis. Aquilo que é falado lá na Austrália, a gente pode ouvir aqui no Brasil. Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo, lá na Rússia, a gente fica sabendo aqui praticamente em tempo real. Tudo acontece muito rápido. E isso também inclui o Evangelho. O Evangelho ele se propaga de uma maneira muito rápida nesses meios de comunicação em massa, pela internet, pelo rádio, pela televisão, mas hoje na internet é muito mais rápido, é muito mais forte, porque nós temos plataformas que são gratuitas, onde a gente pode colocar as nossas informações e as nossas informações podem chegar em muitos lugares ao mesmo tempo. E muitas pessoas podem estar ouvindo aquilo que nós estamos falando. Então, nós precisamos compreender o seguinte: aquilo que é ministrado nos irmãos lá no Rio Grande do Sul, muito provavelmente é ministrado lá porque há uma necessidade daquilo ser ministrado lá. Não precisa necessariamente ser o que nós precisamos aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque esses irmãos receberam um encargo. Receberam esse encargo para cooperar com irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, suprindo as necessidades dos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que não são as mesmas necessidades de nós que estamos aqui no Rio de Janeiro. Então, os dons, a maneira como o Senhor vai operar esses dons com os irmãos lá naquele lugar, não é a mesma que o Senhor vai operar conosco aqui no Rio de Janeiro. Não estou dizendo com isso que nós temos que parar de assistir, de ver, de ouvir os irmãos. Estou dizendo apenas que nós temos que aprender a filtrar aquilo que é ministrado nas outras localidades. É claro que existem assuntos que são gerais. Exemplo, a volta do Senhor. Estarmos preparados para a volta do Senhor. Você pode pregar em qualquer lugar do planeta. Você pode ouvir qualquer irmão pregar sobre isso em qualquer lugar do planeta, porque a palavra é uma só para todos nós. Mas quando nós falamos de coisas práticas, quando nós falamos de coisas que são mais específicas, nós temos que aprender a filtrar. Por quê? Porque pode ser que a necessidade daqueles irmãos de lá, seja onde for, não sejam iguais às necessidades de nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, da mesma maneira que não adianta eu estar aqui agora fazendo esse estudo para vocês, e vocês falarem com algum irmão de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou de outro país, e falar assim, olha, ouve isso aqui, que isso aqui vai ser uma bênção. Para ele pode não valer de muita coisa. Por quê? Porque talvez para esse grupo de irmãos, ou para essa pessoa especificamente, não seja isso que o Senhor queira dispensar para ela. Mas talvez o Senhor queira dispensar outra coisa. Então é necessário que nós tenhamos equilíbrio nisso. E por isso, é necessário que haja o reconhecimento da igreja. É necessário que haja o reconhecimento dos irmãos. Para quê? Para que o ministério, o meu ministério, ele seja aceito e ele me seja outorgado, ou seja, ele me seja concedido para aquela função especificamente. Assim como Paulo vai dizer que Pedro foi para os da circuncisão, ou seja, ele foi ministrar aos judeus, e Paulo foi ministrar aos gentios, eu não posso agora pegar Paulo
e Pedro querer trocar se a função de Paulo é para os gentios e se a função de Pedro é para os judeus. Então eu preciso compreender que aquilo que me é concedido é para algo específico. Eu não preciso ser o maior mestre das Escrituras. Eu preciso ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Por quê? Se eu tiver que pregar para um grupo, por exemplo, se eu tiver que pregar para um grupo onde 95% desse grupo seja analfabeto, eu não posso usar palavras muito rebuscadas. Então, eu não posso ser uma pessoa que utiliza grandes palavras e grandes teologias e grandes conceitos. Eu preciso ter uma linguagem simples. Da mesma maneira que se eu vou pregar para governantes, para reis, né, eu preciso ter uma palavra mais rebuscada, porque eu preciso alcançar o nível o nível intelectual daquelas pessoas, por exemplo. Então é sempre necessário que haja o reconhecimento, identificação, reconhecimento, para quê? Para que os irmãos possam me conceder a função devida a mim como membro do corpo. Então, Timóteo recebeu uma função. Ele foi reconhecido como um irmão, em primeiro lugar. Nós lemos isso já. Ele foi reconhecido como um irmão. E depois ele foi colocado em uma função. E ele exerceu a sua função. Nós vamos ler lá no final, né, de 2 Timóteo, que Paulo vai dizer para ele, né, faz a obra de um evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério. Então, qual era o ministério de Timóteo? Ele era evangelista. E então ele cumpriu a sua função. Agora, ele era um evangelista que tinha uma autoridade. E quem deu essa autoridade a ele? Foi Paulo quem concedeu essa autoridade a ele. Então, ele, mesmo sendo jovem, como Paulo vai dizer, ele vai dizer algumas vezes para Timóteo, não menospreze a sua juventude. Então, ele está dizendo o seguinte, eu te dei essa autoridade, você tem essa autoridade entre os irmãos. Então, não menospreze o seu ministério porque você é jovem, mas cumpre o seu ministério apesar de você ser jovem. Por quê? Porque eu te dei a autoridade para que você vá lá e cumpra, né, a função que eu te dei para fazer. Então, por isso nós precisamos muito dos presbíteros, por isso os presbíteros são extremamente necessários. No final desse estudo nós vamos falar um pouco sobre isso, porque são os presbíteros aqueles que têm autoridade na igreja, os bispos que têm autoridade na igreja, são eles que vão outorgar essa autoridade a outros irmãos. Ainda que eu não venha a ser um presbítero, ainda que eu não venha a ter uma posição de autoridade desse tipo, mas se um presbítero, ou o corpo de presbíteros, o presbitério, ele impõe a mão sobre mim para que eu vá a outro lugar para pregar o evangelho naquele lugar, eu não estou indo para lá porque eu decidi. Eu acordei um dia e falei, estou a fim de ir lá para Minas Gerais e vou pregar o evangelho lá. Não, eu estou indo porque os presbíteros daqui conversaram com os presbíteros de lá e disseram, bom, a gente vai mandar um irmão para que o irmão possa cooperar com vocês na dificuldade que vocês estão passando. Então, quando eu chego lá, não sou eu que estou chegando. É a igreja do Rio de Janeiro que está chegando lá. Personificada na minha pessoa, que fui enviado para lá. Então, eu estou indo ali para exercer uma função, mas não estou indo ali para exercer uma função que eu decidi exercer. Estou indo ali para exercer uma função para cooperar com os irmãos, mas indo debaixo da autoridade do presbitério que me enviou. Então, os presbíteros impõem sobre mim suas mãos e me enviam, me identificando com a igreja, ou seja, a igreja do Rio de Janeiro está indo à igreja de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, ou de qualquer outra cidade de Minas. A igreja do Rio está indo à igreja de Belo Horizonte, por exemplo, para cooperar com os irmãos de Belo Horizonte. Mas quem está indo? É o Bruno que está indo. Quem é ele? Nunca ouvi falar. Não, ele é um irmão. Nós que estamos enviando ele. Está indo com a nossa permissão, com a nossa autoridade. Nós outorgamos essa autoridade a ele, então é por isso que ele está indo para aí. Então tá bom. Você já falou com os presbíteros daqui, então tá tudo certo. Então é muito necessário, irmãos, que nós entendamos, nós tenhamos esse entendimento sobre autoridade. Porque senão a gente cai num erro muito grave
de dizermos assim, o meu pastor é Jesus, o meu Senhor é Jesus, eu não me submeto a homem nenhum. Isso é engano de Satanás, irmãos. Porque o Senhor, é óbvio, ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja. Mas foi ele quem delegou a primeira autoridade aos homens. Não foi ele que instituiu os apóstolos? Então, a igreja é governada por Cristo. O Espírito Santo governa a igreja. Mas a igreja é governada pelo Senhor através daqueles a quem ele impôs autoridade. Ele delegou autoridade. Então, os apóstolos delegam autoridade. Então, esses homens que recebem essa autoridade, que são os presbíteros ou bispos, como queiram chamar, eles exercem essa autoridade como se os próprios apóstolos estivessem ali falando todas aquelas coisas. Então, hoje, por mais que não exista essa autoridade apostólica do princípio, não estou dizendo que o ministério apostólico não exista, mas que aqueles apóstolos que andaram com o Senhor, que estiveram com ele, que o viram face a face, esses não existem mais. Esses apóstolos não estão mais aqui. Mas o ministério apostólico, ele existe. É diferente uma coisa da outra. Então, por mais que esse ministério apostólico dos primeiros apóstolos, ele não exista mais, essa autoridade ela foi concedida a outros irmãos. A outros irmãos que hoje são os presbíteros ou bispos, e esses irmãos que também exercem essa função apostólica de saírem de suas localidades para cooperarem com irmãos de outras localidades. Então, nós precisamos compreender nós temos que ter essa noção de autoridade. Os irmãos têm autoridade, sim. Os irmãos, foi delegada a esses irmãos autoridade, sim. Nós temos que respeitar esses irmãos, nós temos que nos submeter a esses irmãos, e nós temos que entender que nenhuma autoridade é colocada na terra se Deus assim não a conceder. Então, assim como a autoridade mundana, que são os governadores, presidentes, vereadores, deputados, senadores, ou seja lá mais o que for, toda essa autoridade é concedida pelo Senhor. É o Senhor quem coloca essas pessoas ali. E dentro da igreja não seria a mesma coisa? Ou a igreja é diferente? Então, o Senhor bota as autoridades, como Daniel diz que ele é o Deus que levanta os reis e que depõe os reis. Então, no mundo, ele age, mas na igreja ele não age dessa mesma forma? Claro que não, irmão. Na igreja ele também estabelece sua autoridade através dos irmãos, tá? Então, os irmãos exercem autoridade, sim, e nós temos que nos submeter a eles, sim. Eu não me submeto à autoridade de homem nenhum. Você está fora do corpo. Você está agindo como um membro fora do corpo. Você está agindo contra a palavra de Deus. Você está sendo rebelde contra o cabeça e contra todo o restante do corpo. Muito provavelmente você não entendeu ainda o que significa autoridade. Então, se você... E eu não estou dizendo isso, irmãos, eu quero deixar isso claro, só para os irmãos, talvez os próximos que ouvirem verem esse vídeo e ouvirem isso que eu estou falando, ele está dizendo isso porque ele é presbítero. Não, eu não sou presbítero. Eu não sou presbítero. Eu não sou presbítero, eu sou apenas um irmão que coopera com a igreja. Nós temos os presbíteros. Eu me submeto aos presbíteros da igreja. Ok? Então, eu tive que aprender o que é autoridade e saber me submeter às autoridades que são impostas por Deus na igreja. Amém? Então, eu não digo isso porque sou um presbítero, muito pelo contrário, eu digo isso porque eu tenho aprendido o que é se submeter às autoridades dos presbíteros dentro da igreja. Amém? Então, nós precisamos aprender a nos submeter a essas autoridades. Então, não sejamos negligentes com isso. Se você diz que não se submete a homem nenhum, que não se submete a autoridade nenhuma, reveja seus conceitos, leia mais a Bíblia, ore mais, para que você consiga entender que na igreja existem sim autoridades que são estabelecidas por Deus, mas que são confirmadas pelos irmãos, e se submeta
a autoridade que o Senhor colocou você para conviver com esses irmãos. E não estou querendo dizer com isso que a autoridade que os irmãos exercem é uma autoridade autoritária. Eles não são os senhores da igreja, eles não são os donos da igreja, eles não mandam e desmandam, muito pelo contrário. E é exatamente por isso que quando nós vamos ler sobre os presbíteros, sobre os bispos, tanto em 1 Timóteo como em Tito, nós vamos observar que existem uma série de requisitos para que esses irmãos sejam colocados como presbíteros. Por quê? Porque se esses irmãos forem isso tudo que está escrito lá, tanto em Timóteo quanto em Tito, eles são irmãos que nós podemos confiar. E se são irmãos que nós podemos confiar, quando eles tomarem uma decisão, nós vamos compreender que é o Senhor quem está dando essa direção para esses irmãos, e nós vamos nos submeter com mais tranquilidade do que talvez se nós percebermos que nós estamos debaixo de um governo tirano, autoritário, que só quer mandar. Realmente, eu concordo que fica difícil nós nos submetermos a isso. Então, é por isso que os presbíteros, que os bispos, eles precisam passar por um crivo muito rigoroso. Se nós pegarmos para ler, inclusive, o crivo entre um presbítero e um diácono, a gente vê que o diácono ele tem requisitos um pouco mais simples, um pouco mais suaves do que o do presbítero, por conta da grande autoridade, da grande responsabilidade que o presbítero tem. Não que o diácono também não tenha uma autoridade, mas ele não tem uma posição de governo na igreja, ele tem uma posição de serviço. Mas o presbítero ele tem essa posição de governo e que, se ele exercer mal, ele pode levar toda a congregação a afundar junto com ele. Então é necessário que um presbítero ele tenha requisitos mais severos, mais fortes, para que sejam observados, para que ele possa exercer a sua função como presbítero. Amém? Eu quero ler junto com os irmãos Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7, a partir do versículo 7. É um outro aspecto dessa outorga que nós estamos falando aqui. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu. Que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo, aqui nós sabemos que ele está falando do Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui. Um outro aspecto que nós temos dessa imposição de mãos é a respeito do serviço. Essa outorga, ou seja, ser dado. Então, ele vai dizer que ele mesmo, o Senhor, deu. Esse deu é a mesma palavra de nome. Ele concedeu, ele outorgou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores. Então, uma coisa que precisa ficar clara para nós é o seguinte: aquilo que você exerce na igreja, a sua função na igreja, aquilo que você pratica, aquilo que o Senhor te concedeu, não é para que você se glorie, não é para que você se enalteça, se ensoberbeça com aquilo que você faz. Por quê? Porque você é propriedade da igreja. Ah, mas nós não somos propriedade de Cristo? Nós somos propriedade de Cristo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele nos comprou com o precioso sangue que derramou por cada um de nós. E é exatamente aí que está a grande questão. Porque quem compra, irmãos, é dono. Eu não compro uma coisa para outra pessoa ter autoridade sobre aquilo.
Se eu comprei, é meu. Se eu comprei, eu faço o que eu quiser daquilo que eu comprei. Então, ele nos comprou. E o que ele fez com alguns de nós? Ele deu à igreja. Para quê? Para que exerça a função de apóstolo, para que exerça a função de profeta, para que exerça a função de evangelista, para que exerça a função de pastor, para que exerça a função de mestre, para que oferte na igreja, para que haja com misericórdia, para que receba os irmãos em sua casa. Ele deu para a igreja. Ou seja, se você tem um ministério na igreja, se você tem uma função específica, já tem uma função específica na igreja, compreenda que você não é o dono da igreja, é a igreja que é dona de você. Você pertence a ela, não é ela que pertence a você. Você foi dado a ela para que você possa servi-la naquilo que ela necessita. Você não é dono de nada. Você não possui nada. Não é o seu ministério. Não é a sua congregação. Não é a sua igreja. Não, é pelo contrário. A igreja vai dizer, é o meu ministério. O seu ministério, aquilo que você exerce, pertence à igreja. Então, quando a igreja fala de você, especificamente ela pode dizer, esse é o meu ministério, porque é da igreja, pertence à igreja. Esse é o meu servo, porque nós somos servos da igreja. Então, a igreja, de uma maneira geral, ela possui os membros. Não são os membros que possuem a igreja. O corpo possui os membros fazem parte do corpo. Não é o corpo que faz parte do membro. Então, nós precisamos compreender muito claramente que aquilo que você exerce no corpo de Cristo, aquilo que você exerce na igreja, não é para a sua glória, não é para você se enaltecer, é para que você sirva. Você será servo. O próprio Senhor disse que aquele que quer ser grande precisa ser servo. E ele, como o maior de todos, serviu a todos. Então, todo o ministério dele, porque, irmãos, pensem bem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele deu o seu filho, deu o seu filho. Quando ele deu o filho, a humanidade fez com ele o que quis. Ou seja, foram os próprios homens que pregaram o Senhor no madeiro. Ele não foi lá e se pregou. Foram os homens que pregaram ele no madeiro. Mas por que os homens pregaram ele no madeiro? Porque o Senhor deu. O Senhor entregou o Senhor Jesus. Deus entregou o Senhor Jesus ao mundo para que o mundo fizesse dele o que quisesse. E que os homens fizeram com ele. Os homens o crucificaram. E o que Deus, o Pai, fez para impedir? Nada. Por quê? Porque o Pai deu. Só que, diferentemente de outras coisas comuns que nós compramos e fazemos o que queremos, quando o Senhor foi morto, então o Pai o tomou de volta, o ressuscitando dentre os mortos. E agora ele se assenta à destra de Deus. Agora, ele já, esse homem que foi dado a nós para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados por intermédio do seu sacrifício, agora ele é o possuidor de todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E nós fomos comprados pelo sangue, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E agora nós pertencemos a ele. Então, agora que nós pertencemos a ele, então agora ele pode fazer de nós o que ele quiser. Então, ele nos entrega aos irmãos, ele nos entrega à igreja para que nós possamos servir a igreja. Então, é para isso que serve o seu ministério. É para isso que serve o seu dom. É para isso que serve a sua função na igreja. É para que você sirva o corpo. Mas sirva o corpo de qualquer forma? Não, irmãos. Nós lemos versículo 12 e versículo 13 aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, aquilo que faço com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que esses santos aperfeiçoados também possam exercer o seu ministério na igreja. Para quê? Para que eles aperfeiçoem os outros santos. Para quê? Para que esses outros santos aperfeiçoados exerçam seu ministério e isso se torne algo orgânico e seja
algo perene, ou seja, ele seja contínuo, ele nunca pare. Então, o meu dom, o meu ministério, a minha função, não é minha, não é para mim, não é para que as pessoas me vejam, mas é para que os irmãos sejam aperfeiçoados. E vai chegar um momento, irmãos, pode chegar um momento em que alguém precisa assumir esse lugar e eu preciso sair. Eu preciso me retirar por algum motivo qualquer, seja pela morte, ou seja pela idade, ou seja por uma enfermidade, ou por qualquer outro motivo, simplesmente porque o Senhor agora falou, ó, acabou o seu tempo que você tinha para oferecer, você já ofereceu aqui nessa função, e eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. E eu não posso ficar agarrado nisso a vida inteira. Eu preciso entender que, num determinado momento, o Senhor me concedeu a igreja para uma determinada função, e que, se por um momento, num determinado momento, o Senhor quiser me retirar daquele e colocar outro, o Senhor é dono, e ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu não posso ficar apegado ao meu ministério, eu não posso ficar apegado ao meu dom, à minha função. Eu tenho que estar apegado ao cabeça. Para quê? Para quando ele me der essa informação, ele me der essa direção, eu possa simplesmente ouvir e fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos na igreja é para que os santos sejam aperfeiçoados, para que todos nós amadureçamos e cheguemos a isso que está escrito no versículo 13, ao varão perfeito, né? Ao conhecimento, nós chegamos à fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e essa estatura completa de Cristo. Então, se a minha função não coopera com os irmãos para que os irmãos cresçam, então, muito provavelmente, ou já passou o meu tempo, ou eu estou exercendo a função errada no corpo de Cristo. E é exatamente por isso, irmãos, é exatamente por isso que é necessário que a igreja reconheça, que as autoridades da igreja reconheçam o ministério dos irmãos. Para quê? Para que todas as vezes que eu estiver exercendo o meu ministério, eu esteja exercendo o meu ministério identificado com o corpo, mas também sob a autoridade desses irmãos, a fim de que tudo aquilo que eu fizer seja reconhecido como se o próprio presbitério estivesse ali fazendo aquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo na mesma autoridade deles, se fui reconhecido por eles. Agora, se eu não fui reconhecido por eles, provavelmente eu vou estar agindo por conta própria, por rebeldia, e isso pode gerar um grande problema. São esses momentos que geram todas as divisões no corpo de Cristo. Né? E aí nós vemos isso que vemos aí no nosso tempo, tantos lugares, com tantos nomes, com tantos ministérios e tantas convenções, porque eles divergem uns dos outros, porque não entendem a questão de autoridade. Amém? Quero ler com os irmãos para a gente terminar Romanos 5. Romanos 5, o versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em algumas traduções está escrito outorgado. E por isso botei essa passagem aqui, para que nós possamos entender que a outorga não diz respeito apenas à autoridade. Você recebe uma delegação e você agora tem autoridade, vai lá e manda e desmanda. É também uma concessão, ou seja, o Espírito Santo nos foi concedido, nos foi outorgado. Então, hoje, quando oramos, quando ministramos, quando trabalhamos no nosso dia a dia, quando fazemos a comida na nossa cozinha, ou seja lá o que nós fizermos, nós fazemos nessa autoridade do Espírito Santo que nos foi dada. Então, eu trouxe isso para os irmãos por causa de uma coisa. Eu sei que a passagem não fala exatamente sobre isso, mas eu quero falar sobre esse Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos compreender que não existe vida espiritual e vida secular, vida de igreja e vida secular.
A nossa vida ela tem que ser espiritual, independente da esfera onde nós estamos. Ela precisa ser espiritual. Se bater um prego não tem nenhum valor espiritual, então talvez não esteja adiantando muito as minhas 2 horas e meia dentro do meu quarto orando. Porque a oração ela é fundamental, a leitura da palavra ela é fundamental. Mas esse espírito que nos foi dado, ele nos acompanha quando nós vamos trabalhar, ele nos acompanha quando nós vamos cuidar da nossa família, ele nos acompanha quando nós vamos fazer compras, ele nos acompanha em todo momento. Então, se fazer as coisas simples do dia a dia não expressam um ambiente espiritual, provavelmente alguma coisa está errada na minha vida de comunhão com o Senhor ou na minha vida de comunhão com a igreja, ou as duas coisas. Então, esse espírito que nos foi dado, esse espírito que nos foi outorgado, esse espírito que nos foi concedido, como nós lemos aqui, nos foi concedido para que nós administremos, ou para que nós observemos de maneira muito rigorosa. Por quê? Porque esse espírito é quem nos santifica. É esse espírito que nos revela as verdades da palavra de Deus. É esse espírito que nos revela o teor do evangelho. É por conta desse espírito, irmãos, que nós hoje conseguimos compreender, por exemplo, o que é ressurreição. Nós conseguimos compreender o que é a Trindade. Nós conseguimos compreender o porquê que já tem 2000 anos que o Senhor não vem e nós ainda estamos aqui, século após século, aguardando a vinda do Senhor. Porque esse espírito é que nos revela todas as coisas. É esse espírito que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É esse espírito que vai dizer para nós que nós somos verdadeiramente pecadores e que não adianta você fazer qualquer outra coisa para tentar se redimir dos seus pecados, se você não reconhecer os seus pecados e entender que a única pessoa que pode te livrar deles é o Senhor Jesus Cristo. Apenas o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. E que é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu não preciso me matar para que os meus pecados sejam perdoados. Eu só preciso verdadeiramente crer que os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E aí, esse Espírito começa a nos revelar aqueles pontos que são divergentes do caráter de Cristo. Então, ele vai começar a dizer, olha, por aqui não dá, isso está errado, vamos consertar isso aqui. E o Senhor vai começando o processo de santificação. Ninguém se converte 100% santo, irmãos. Todos nós nos convertemos com muitas mazelas que às vezes duram anos para serem tratadas. Mas no seio da igreja, junto com os irmãos, o Senhor vai tratando todas as coisas para que aquilo que nós lemos lá nos versículos 12 e 13 de Efésios 4 se complete, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Então, esse Espírito Santo que nos foi dado, irmãos, que nos foi concedido, ele não pode ser ignorado. Porque quando a gente comete uma falha, pelo menos, acredito, aqueles que verdadeiramente têm o Senhor, por mais que cometam a falha, eles percebem que cometeram a falha. Eles não veem aquilo como algo natural. Né? E isso é o Senhor já trabalhando na nossa consciência. E depois de um tempo, ele começa a trabalhar nas nossas atitudes, até que as nossas atitudes mudem. Mas tudo isso por conta do Espírito Santo. Então, eu não sou apenas santo na igreja, na reunião com os irmãos. Eu preciso ser santo quando eu estou com a minha família. Eu preciso ser santo quando eu vou para o meu trabalho. Eu preciso ser santo quando eu estou dentro do supermercado fazendo compras. Eu preciso ser santo em todos os momentos. Por quê? Porque esse Espírito Santo, ele não fica no ambiente de reunião esperando a gente chegar para ele conduzir tudo e depois ele vai embora. Não, ele foi dado, ele foi entregue. E aí é por isso que até aqui mesmo no capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer que, no versículo 3, ele vai dizer assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão. Por que a esperança não traz confusão?
Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo nos foi dado, esse amor foi derramado sobre nós. Então, nas tribulações, ao invés de nós termos medo, ou ao invés de nós sucumbirmos às tribulações ou às provas, nós nos gloriamos nela. Por quê? Porque essas provações, elas geram em nós um caráter aperfeiçoado. Essas provações geram em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo, que também foi provado em todas as coisas. Então, é esse Espírito Santo que nos conduz para que nós sejamos aperfeiçoados. E, irmãos, não tem como, não existe, não dá para exercermos dentro da igreja qualquer função se nós não tivermos recebido o Espírito. Ou seja, esse Espírito precisa nos ser concedido, precisa nos ser outorgado para que nós possamos agir pelo Espírito. Ah, mas o irmão A, ele é muito carnal. Talvez, irmãos, você esteja confundindo carnal com imaturo. É claro que dentro da igreja existem irmãos que são carnais, mas a gente precisa identificar o que significa um irmão carnal e um irmão imaturo. Porque pode haver irmãos imaturos que são espirituais, mas por causa da sua imaturidade não conseguem compreender determinadas coisas e por isso estão inaptos ao ministério. Em contrapartida, esse irmão imaturo pode ser muito mais espiritual do que outros irmãos que já caminharam um pouco mais, que amadureceram um pouco mais. Por quê? Porque na sua imaturidade, ele anda de acordo com o que recebeu. É a mesma coisa de você achar que uma criança de 1 ano de idade tem que pegar um carro e dirigir para te levar no mercado, por exemplo. Ele não tem como fazer isso. Mas quando essa criança faz 4, 5 anos de idade e você já vem ensinando a essa criança que essa criança precisa arrumar os seus brinquedos quando ele acaba de brincar, ele vai pegar os seus brinquedos, botar dentro da caixa e vai guardar os brinquedos. Ele está agindo de acordo com a sua maturidade. Não significa que ele tem alguma deficiência, ele só é uma criança. Na igreja é exatamente a mesma coisa. Na igreja, alguns irmãos vão exercer as suas funções dentro da maturidade que têm. E a partir do momento que essas pessoas vão amadurecendo no espírito, elas vão exercendo funções cada vez mais maduras dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Agora, o irmão pode ter caminhado muito e ainda ser carnal. O que isso significa? Ele compreende, mas não pratica. Ele compreende, mas ainda falha naquilo. Então, ele é um irmão carnal. Esse irmão também é inapto para o ministério em muitos aspectos. Então, por isso é necessário, sempre necessário, que a igreja dê a esses irmãos a autoridade de exercerem suas funções, para que, quando esses irmãos estiverem exercendo suas funções, não sejam eles exercendo porque acham que podem, ou porque fizeram um curso de teologia, ou porque falam muito bem, ou porque ele é muito agradável e todo mundo gosta dele, mas porque a igreja reconhece o dom, a igreja reconhece a função, a igreja reconhece o ministério e a igreja reconhece que esse irmão está apto para aquela função. Talvez se esse mesmo irmão tentar exercer uma outra função, a igreja terá que dizer para ele: olha, aqui você não pode assumir, porque você ainda não está pronto para exercer essa função. Você precisa permanecer aqui, no lugar onde você está, porque aqui, até aqui você consegue chegar. Daqui para frente você não consegue chegar. Então nós precisamos compreender isso. Um irmão, certa vez, contou uma história, e vou finalizar com essa história para os irmãos. Que um determinado irmão queria ser pastor. E foi falar com esse irmão. O irmão, muito sincero, disse a ele: olha, eu acho que você não está pronto. E ele disse: por que você acha que eu não estou pronto? Ele disse: porque nem membro de igreja você sabe ser. Então como é que você quer ser pastor se nem membro de igreja você sabe ser? E ele insistiu, ele foi falar com outras pessoas, e essas pessoas colocaram ele como pastor. Eu não sei qual era a situação dele, se ele tinha algum curso de teologia, eu sei que colocaram ele como pastor.
E ele foi aconselhar uma irmã que vivia com um rapaz, um namorado, mas esse namorado maltratava ela. E ele aconselhou essa irmã a casar com esse rapaz. E o casamento deles não durou nem 6 meses. E eles se separaram porque receberam uma direção errada de um homem que tinha autoridade, né? Então, nós precisamos compreender, irmãos, que todos no corpo têm função, mas a função não é igual para todos. Algumas funções de maior responsabilidade não poderão ser dadas a todos os irmãos. Alguns irmãos vão exercer funções de menor responsabilidade. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, não pensem que a sua função é descartável ou que a sua função não tem valor. Se aquele homem que recebeu um talento tivesse multiplicado aquele talento em 2, ou se ele simplesmente tivesse entregue esse talento aos banqueiros, como o Senhor disse a ele, ele teria entrado para o gozo do seu Senhor. Ele não entrou para o gozo do seu Senhor porque a sua função era pequena ou porque sua responsabilidade era pequena. Ele não entrou porque ele não cumpriu com a sua responsabilidade. Então, irmãos, por menor que você acha que seja a sua responsabilidade na igreja, cumpra a sua responsabilidade. Ah, mas eu não apareço, ninguém me vê. A única coisa que eu faço é ficar dentro do meu quarto orando. Pelo amor de Deus, não pare. Ore, ore, porque a igreja precisa de pessoas que orem. Tem muitos pregadores que não oram. Tem muitos irmãos que exercem funções que aparentemente têm uma maior visão e não oram. Irmãos, não sou eu que tenho que ver vocês. Não são vocês que têm que me ver. É o Senhor que tem que nos ver. Não são vocês que vão me dar o meu galardão. E muito menos eu vou dar o galardão de vocês. Quem vai dar o galardão de vocês é o Senhor. Vocês só receberão o galardão se fizerem para Deus e não para mim, não para os homens. Nós somos do Senhor, nós somos dados à igreja, mas quem nos recompensa no fim de todas as coisas é o Senhor. Bem-aventurado o homem quando o seu Senhor voltar o achar servindo assim. Então quem tem que vê-lo servindo não é aquele que é servido, mas é aquele que é o Senhor do reino, o Senhor do lugar. É quando ele voltar nos achar servindo dessa forma. Então, irmãos, entendam que a sua função, ela não é para você dominar os irmãos, é para você servir os irmãos. Se você está buscando uma função dentro da igreja, entenda, você não vai possuir os irmãos, é exatamente o contrário, são os irmãos que vão possuir você. Você vai passar a servir os irmãos, vai ser aquela pessoa que 3 horas da manhã um irmão vai te ligar e você vai ter que atender ele com toda a alegria do mundo. Você vai passar a ser aquele irmão que quando você estiver almoçando e alguém bater na sua porta, você vai ter que parar de comer, vai ter que sentar com aquela pessoa e ouvir aquela pessoa 3 horas inteiras e depois vai ter que voltar para comer sua comida fria se você não tiver um micro-ondas dentro de casa. Você vai ser esse tipo de pessoa. Então, pense bem se você realmente quer ser visto. Porque a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. E que a quem mais for dado, não vai ser cobrado só mais pelo Senhor, não. Vai ser cobrado pelos irmãos. Eles vão esperar de nós, todos nós, vamos esperar uns dos outros, que nós tenhamos as respostas, que nós tenhamos a direção, que nós tenhamos a revelação, que nós saibamos dar os melhores conselhos. Essas pessoas, todos nós vamos esperar isso uns dos outros, irmãos. Quando nós vamos nos aconselhar com outro irmão, nós vamos nos aconselhar com os irmãos que na nossa cabeça nós achamos que ele vai ter a resposta para nos dar. E se a resposta que ele tiver para nos dar não for a resposta que nós queremos ouvir? Nós precisamos entender que esse irmão tem autoridade também. Então, é uma via de mão dupla. Aquele que tem autoridade precisa entender que ele é servo dos irmãos. E aquele que vai a esse irmão que tem autoridade precisa entender que ele tem que se submeter a esse irmão. Para que a direção que ele der possa ser seguida. Ah, mas e se foi um erro? A culpa não está naquele que exerceu, mas em si naquele que otorgou a função. Então, nós precisamos entender que temos que ser diligentes com essa questão de autoridade. Então, irmãos,
Eu quero deixar para os irmãos isso nesse momento e pedir aos irmãos que não negligenciem suas funções, mas sejam diligentes com as funções que receberam, para que em tudo, quando o Senhor voltar, possa encontrar todos vocês servindo no lugar e da forma que Ele os colocou para servir. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento da Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para as nossas funções dentro do corpo de Cristo. Que nós não venhamos a servir, Senhor, querendo autoridade para dominar sobre os irmãos, mas que nós possamos, Senhor, exercer a nossa função como servos de Cristo em primeiro lugar, mas também como servos da igreja, como servos dos irmãos. Que o nosso ministério, que a nossa função seja para que todos os santos que estão junto conosco possam ser aperfeiçoados e nós também junto com eles, Senhor. Que o Senhor não nos deixe desviar dessas verdades, Senhor, mas que possamos glorificar o Teu nome, sendo servos de todos os irmãos, assim como o Senhor não veio para mandar, não veio para dominar, mas sim para servir. E o Senhor serviu aos seus discípulos e tem servido o Pai e tem nos concedido todas as coisas que temos necessitado até o dia de hoje, Senhor. E que nós possamos pegar esse exemplo e possamos reproduzir esse exemplo no meio dos irmãos, e não somente no meio dos irmãos, Senhor, mas que por meio desse Espírito Santo que nos foi concedido, nós possamos exercer uma vida espiritual, nós possamos viver essa vida espiritual, não só no ambiente da reunião, não só no ambiente da igreja, mas possamos viver essa vida espiritual em todos os ambientes onde nós estivermos, para que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o reino do Senhor seja estabelecido e o Teu Espírito Santo, juntamente com os anjos do Senhor, possam repreender todo principado e potestade, todo o reino das trevas, Senhor, para que a luz do Senhor possa estar nesse lugar e todos possam ver a Tua luz e possam ouvir a Tua santa palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.